A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. O acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Seja bem-vindo a mais um programa O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre qualidades do educador. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quando o desânimo te ameace o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Se te acreditas amargando lições demasiado severas no educandário da vida, frequenta, de quando em quando, a escola das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa. Em maioria, são doentes, que a onda renovadora do grupo social atirou à praia da assistência pública, ou mães aflitas, a quem as exigências de filhos pequeninos ainda não permitem a liberalidade de uma profissão. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre qualidades do educador. Humildade está inteiramente ligada à capacidade honesta de observação. Quem observa com amor respeita, orienta sem impor, admira-se com as riquezas espirituais do outro e não hesita em reconhecer suas próprias limitações. Como é bom, né? Orientar com segurança, com amor, com carinho, com respeito acima de tudo. A maior prova de humildade do educador é quando, munido de sua lucidez e exercendo sua observação, constata que o espírito que está sob sua responsabilidade é mais evoluído que ele próprio. E quão importante observar isso. Quantos jovens que se destacam por uma mente fabulosa, entende-se que é um espírito mais experimentado, né? Não é porque ele está com menos idade que você, de que ele não pode saber até muito mais. Só o princípio da reencarnação pode explicar essa aparente anomalia. Um filho pode ser mais adiantado espiritualmente do que os pais. Um aluno pode dar lições a seu mestre. Entretanto, mesmo se isso acontecer, o reconhecimento da superioridade do educando não pode significar abandono da tarefa educativa, pois, de uma forma ou de outra, mesmo os bons precisam de apoio para continuar no bem. Nem pode resvalar
para a idolatria, o que representaria gravíssimo perigo para a personalidade do educando. Então não temos que também idolatrar. Isso está tudo ligado à doutrina espírita, porque a doutrina espírita não fica aqui violentando a consciência dos outros, tentando tirar as pessoas de suas crenças, não é? Assim também deve ser um bom professor. Além disso, é preciso cuidar, porque muitas vezes, no seu afã de encontrar um filho ou um aluno que lhe dê orgulho, o educador pode enxergar mal e enganar-se quanto à suposta superioridade do espírito que está diante dele, né? Por isso, o melhor remédio é a humildade, não só em relação a si mesmo, mas também em relação aos educandos. A satisfação pelo progresso espiritual dos filhos e alunos é mais do que justa, mas o orgulho por eles também pode cegar, né? Quanto os pais que ficam cegos, acreditando que seus filhos são gênios, desfazendo dos demais, colocando-os num pedestal e que mais tarde vão gerar consequências graves, porque despertou nele o egoísmo, o orgulho, vaidade, né? Enxergá-los como companheiros de jornada evolutiva é diferente, sem instinto de posse, nem vontade de domínio, reconhecendo suas qualidades, suas limitações e a posição mais equilibrada e humilde. Também falamos da paciência, eis uma virtude que todo educador deve necessariamente possuir. E tudo na vida, né? A paciência é uma grande virtude. Paciência para ensinar, para explicar, para repetir, para esperar a frutificação, para guardar o ritmo e a vontade livre de cada educando. O tirano impõe, ordena, obriga e obtém uma resposta imediata, contra a vontade do outro, sem tê-lo convencido de nada. O chantagista consegue igualmente um resultado imediato, porque usa do sentimento alheio, da manipulação, para obter o consentimento numa ação. O educador, ao invés de semeia valores, explica com a própria ação, convida, alerta e espera. Nada força, conquista a vontade de um educando pela razão, pelo amor, mas se não consegue conquistar essa vontade imediata, respeita e espera sempre. É o que devemos fazer, né? Firmeza e energia. O educador não pode ter uma indolência de espírito, essa vontade ópta, apática, que costuma deixar a pessoa ao sabor das circunstâncias e de outras vontades. Deve possuir uma vontade firme na execução de suas ideias pessoais e no cumprimento de sua tarefa de educador. Essa vontade firme não significa em absoluto o desejo de submeter ao outro, mas segurança íntima e vigor, que não exclui os traços da doçura e da humanidade. É que diante de qualquer empreendimento humano ou divino, material ou espiritual, a vontade firme, a fé na vitória, a persistência inquebrantável constituem condições indispensáveis para o êxito. Paciência, o respeito pela liberdade do outro, não significam que o educador deve tentar apenas displicentemente a realização de sua missão e desistir na primeira dificuldade e na primeira resistência encontrada. Aliás, quem ama de fato jamais abandona o projeto de elevar o ser amado. Trabalha literalmente durante milênios e se for preciso para despertá-lo para o bem. Então Deus trabalha incessantemente, auxiliando-nos desde a nossa criação até os dias atuais e também no futuro. Mas a paciência verdadeira é firme e confiante e prossegue sempre nos propósitos da evolução. Só com a vontade firme o educador terá, em primeiro lugar, êxito no aperfeiçoamento de si mesmo e depois na contribuição que deve dar para o melhoramento do educando. Estamos falando aqui de educadores, de educando, serve também para todos nós que estamos na condição aqui de pais, né? Porque devemos educar os nossos filhos com respeito, com cordialidade. Às vezes temos que ser enérgicos, sem violência, obviamente, né? Mas instruí-los, impor limites, em muitos casos. Entusiasmo pelo saber. Não é necessário que o educador, nem mesmo especificamente o professor, tenha um saber ilimitado, uma enorme bagagem acadêmica ou cultural.
Isso vai de pessoa para pessoa, né? Existem aqueles mais cultos, outros nem tanto, mas o importante é ter a vocação. Nós encontramos em algumas tribos indígenas brasileiras aqueles que melhor sabem cozinhar e ensinam essa prática às crianças. Mais hábil pescador da tribo transmite o segredo da pesca às futuras gerações. O pajé, maior autoridade religiosa, passa importantes tradições históricas e espirituais para os meninos e meninas. No decorrer dos séculos da própria história da civilização ocidental, a educação foi muitas vezes considerada um ramo importantíssimo da atuação. Sócrates e Platão ocuparam-se disto. Rousseau foi perceptor. Pestalozzi era autor renomado das obras filosóficas e pedagógicas. Lembrando que o próprio Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi era um grande professor evangélico, mas Kardec foi seu aluno predileto, porque ele tinha uma grande consideração por Hippolyte Léon Denis Rivail, que é o nome de Allan Kardec, na época, que é o nome verdadeiro, né? E ele substituiu seu mestre em várias ocasiões. Quando Pestalozzi precisava viajar, se ausentar, o professor Rivail substituía, né? O aluno substituindo o professor. Como importante foi isso, né? Pestalozzi era autor renomado de obras filosóficas e pedagógicas e cuidou sozinho de crianças órfãs. Bach, com toda a sua genialidade, ensinava música à esposa, aos filhos pequenos e aos alunos. Marie Curie, 2 vezes prêmio Nobel, dava aulas de física num colégio de meninas. E o próprio Jesus não reunia as criancinhas em torno de si e lhes contava parábolas? Esses exemplos não são de pessoas que, por dificuldades financeiras, como outros músicos e artistas, tiveram que muitas vezes, a contragosto, dar aulas particulares para aumentarem seus rendimentos. Ao invés, são seres humanos de alto gabarito intelectual e moral que consideraram a ação educativa um dever, como contribuição mais eficaz para a evolução da humanidade. Isso nos remete a uma reflexão do papel do professor em nossa sociedade. 2 fenômenos são comuns no mundo atual. Pessoas que não têm vocação definida, que hesitam na hora da escolha da profissão, acabam muitas vezes caindo no campo da educação. Pessoas de destaque no ramo do conhecimento que se dedicam com sucesso a uma área considerariam uma humilhação, um desperdício de tempo para suas mentes brilhantes ocuparem-se de algo tão prosaico quanto a educação, principalmente a infantil. Resulta disso que, em muitos casos, os professores não são nem pessoas que têm a vocação nítida da educação, nem pessoas que conhecem profundamente o assunto que ensinam. Junte-se a isto o fato de atuarem num sistema de ensino massacrante, onde devem obedecer a programas, horários e determinações de todos os lados, com pouca liberdade de ação, o que desencoraja os mais legítimos idealistas, e ainda a desvalorização social e econômica por eles sofrida, sobretudo no Brasil, e chegaremos à conclusão de que a calamidade no ensino é grande. Se toda e qualquer escolha profissional deveria ser feita após cuidadosa análise de nossas tendências e aspirações no campo da área pedagógica, e isso é ainda mais necessário. Para ingressar numa carreira de magistério, não se deve apenas procurar um conhecimento técnico, coisa que, aliás, na maioria das vezes é bastante deficiente, mas, antes de tudo, uma predisposição natural e certas qualidades morais. Em qualquer ramo de atividade, são necessários talentos específicos e pressupostos éticos. Mas em outras áreas, que não a educação, a incapacidade intelectual ou a falta de princípios morais são mais fáceis de serem medidas e controladas, e suas consequências podem não ser tão graves como no campo da educação. Um técnico que não se dê bem com a máquina, logo perde terreno em sua atuação profissional. E, a não ser que a sua atividade ponha em risco a vida humana,
humana, seus erros não serão resultados mais desastrosos que para si mesmo. Na educação, porém, o produto não pode ser analisado tão objetivamente. É a influência deixada na mente infantil ou juvenil. A avaliação disponível, as provas, os exames e, finalmente, o famigerado vestibular demonstram um conteúdo memorizado e não uma aprendizagem adquirida, nem uma educação realizada. E mesmo nessa avaliação tão precária e injusta, em caso de fracasso, a responsabilidade geralmente é depositada no aluno e não no professor. Em qualquer outro serviço, há liberdade de escolha e possibilidade de desqualificação, se o profissional não corresponde às exigências da tarefa. O paciente procura o médico que mais lhe inspire confiança. Quem vai mover um processo ou precisa de defesa, também escolhe o advogado que melhor lhe pareça. Mesmo quem não paga por tais serviços e é obrigado a aceitar o que o Estado lhe dá, pode sempre formar uma opinião a respeito do profissional e tentar conseguir outro. Aquele que comete erros pode perder o nome e não conseguir mais trabalho. Na educação não é assim. Nem a criança, nem os pais têm liberdade de escolha. Sua opinião não é ouvida, sua reação não é sequer observada. E o professor jamais fica desqualificado, nem por incapacidade didática e menos ainda por incapacidade moral. Já se ouviu falar de alguém que fracassou na profissão de professor? Aqueles que a abandonam é para ganhar mais dinheiro em outra área, mas quem quer que tenha o diploma necessário tem sempre um emprego de professor. Cabe às crianças, aos adolescentes e aos jovens engolir aquele que lhes for dado. Assim, há inúmeros professores que há décadas dão aula e nem têm a mínima didática, mal conhecem o assunto que ensinam, têm nenhuma paciência ou prazer em se dedicar à educação, e que se revelassem tamanha incapacidade em qualquer outra área, já teriam sido varridos do mercado de trabalho, mas na educação permanecerão atormentando a vida dos alunos até a aposentadoria. Pode-se perguntar como uma pessoa continua a fazer o que não lhe agrada, ganhando tão pouco, principalmente no Brasil. Seria de se supor que uma remuneração tão ridícula deixasse no magistério somente os apaixonados, os idealistas, que mesmo à míngua de recompensas materiais jamais abandonariam sua missão educativa. Há muitos educadores desse quilate, não há dúvida. Todos conhecemos professores nobres e dedicados que se entregam de corpo e alma à sua vocação, mesmo à custa dos maiores sacrifícios. Mas há também os que são de tal forma medíocres que, se não tivessem a garantia de um emprego numa escola, não saberiam de onde tirar o ganha-pão. Do ponto de vista social, isso revela quão pouca importância a sociedade liga à educação. Ninguém se importa muito com a qualidade dos professores, dos filhos. A criança, em geral, ocupa um lugar secundário em qualquer reivindicação política, em qualquer proposta de reforma social, e os movimentos a que assistimos em torno da educação no Brasil estão, na maioria das vezes, ligados a questões econômicas, de interesse ao bolso dos adultos. A reivindicação dos professores por melhores salários, a reclamação dos pais contra o aumento abusivo das escolas particulares, a união destas escolas para defender seus direitos econômicos diante do governo, etc. A qualidade do ensino e a necessidade das crianças aparecem nos discursos apenas como um apêndice de retórica. Antes de nos entendermos com mais detalhes em outros estudos sobre algumas propostas práticas de como melhorar esse quadro, é preciso que, como no caso dos pais, partamos de alguns pressupostos básicos que devem constituir o perfil de um professor que almeja o título de educador. Evidentemente, todas as virtudes citadas nos estudos anteriores permanecem como requisitos indispensáveis. Elan pela educação. Se há uma profissão que transcende os contornos de uma profissão, porque é também uma missão, um sacerdócio, só comparável à do médico, é a de professor. Se qualquer profissional deve gostar do que faz para fazer bem feito, para se realizar e ser útil à sociedade, o professor deve ser um apaixonado pela educação, deve ter a luz do ideal como força e inspiração. A decisão de se dedicar à educação não deve ser fruto
fruto do acaso, na falta de algo mais interessante para se fazer. Deve nascer de uma necessidade intensa, profunda, de um amor sincero à infância e à juventude e do desejo de contribuir para a melhoria do gênero humano. Pessoas apáticas, indiferentes, que não sabem bem do que gostam, jamais deveriam trilhar esse caminho, já que se trata de uma tarefa espinhosa, difícil, que para alcançar resultados humanos satisfatórios são necessários muito devotamento e atenção. O entusiasmo e o idealismo ardente deverão fazer parte da alma do educador. Interesse por questões fundamentais da existência. A educação é uma área prática, porém ligada às mais importantes questões filosóficas. Tudo que foi discutido na primeira parte do nosso estudo, que é a natureza humana, sua estrutura psicológica, sua forma de desenvolvimento, a finalidade do homem e estrutura psicológica, a finalidade do homem e da educação, etc., são problemas que devem preocupar o educador. Uma pessoa que não considera tais questões vitais para si mesma não pode interessar-se por elas na prática educativa. E sem esse interesse, é impossível ser de fato educador. Quem é o homem a ser educado? Qual o objetivo dessa educação? Qual a melhor forma de atuar sobre ele? São coisas que o educador deve ter bem claro para si mesmo, senão sua ação será incoerente, incerta, ineficaz e até mesmo prejudicial. Capacidade de comunicação resume-se de duas atitudes fundamentais, a de saber ouvir e a de saber se exprimir. É verdade que a palavra não enraizada no exemplo perde todo o seu valor, mas ela tem papel fundamental na educação, por isso deve ser usada com reflexão. O educador deve ter o tom da clareza e deve saber se fazer entender, pois sem isso não há possibilidade de qualquer diálogo entre educador e educando. O saber se exprimir também decorre do saber pensar. O pensamento lógico, baseado numa coerência de filosofia de vida, resulta naturalmente numa expressão clara. Não adianta o brilho das palavras sem a articulação da lógica e a densidade do conteúdo. Levando em consideração essas qualidades mencionadas, é justo se perguntar até que ponto elas são predisposições naturais e até que ponto podem ser aprendidas e aperfeiçoadas na preparação dos futuros educadores. Digamos então que devem existir as tendências iniciais, a vontade de ser educador, o interesse pelas questões ligadas à educação e a facilidade de comunicação, além das qualidades estudadas anteriormente. Mas a solidez do educador pode e deve ser construída num curso adequado. Na falta ou na precariedade de um curso de pedagogia, um bom curso de pedagogia exigiria justamente a presença de educadores como a que nós descrevemos antes, que contagiassem os jovens candidatos à carreira com o elan de seu amor. O indivíduo sempre poderá cultivar a si mesmo, procurando fazer por si o que seus mestres não puderam ou não quiseram fazer. Assim, 2 pontos devem ser buscados com afinco na formação do educador. Boa formação filosófica, o que acontece hoje na maior parte das faculdades, não só na pedagogia, é que o aluno é bombardeado por diversas correntes ideológicas, muitas vezes não assumidas, de forma superficial, incompleta e confusa. Aliás, muitos professores não têm a desejável coerência e sofrem eles mesmos de uma anemia intelectual espantosa. Há, por exemplo, os de tendência marxista, os piagetianos, os gestálticos, os freudianos, os espiritualistas mistos, esotéricos, católicos e assim por diante. Se indagados até as últimas consequências, a maioria não será capaz de expor com coerência a doutrina de que se fazem representantes. Revelarão ideias esparsas, chavões prontos e não serão capazes de manter uma discussão até as últimas consequências. Ora, esses professores universitários passarão por ideias fragmentárias a uma juventude sem preparo filosófico, que mal aprendeu a pensar, com o agravante de que cada mestre tentará convencer os alunos de sua ideologia. O estudante se vê, então, no mar de ideias contraditórias, esparsas e ecléticas. Como poderá formar uma visão clara e coerente para depois atuar consequentemente na realidade? Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final.
brandura e violência. Há quem julgue que a brandura seja a ausência de firmeza de caráter. Na realidade, não é assim. Alguns a vemos como inatividade, passividade, estagnação. No entanto, serenidade é entendimento e visão. Observemos como a água branda vence a pedra dura. E o cais, parado e silencioso, contém um oceano que se move, terrível, na maré alta. Em contraposição à brandura, temos a violência e a precipitação, que causam complicações e agravam problemas. O final da história dos impulsivos, muitas vezes, é narrado por seus próprios personagens nas penitenciárias onde se recolhem. E a biografia dos imprudentes é contada por eles mesmos nos acidentes em que se envolvem, quando não sucumbem nas doenças que criam para si. Isso acontece porque a irritabilidade compra a cólera a qualquer preço, na sucata das tendências inferiores que trazemos de vidas passadas. Ao realizar tal compra, ela se converte em projétil fulminante, aliando-se à impaciência, sendo incapaz de atender qualquer sinalização de prevenção ou mínimo cuidado. A brandura é a faculdade de recolher dificuldades, extraindo-lhes o ensinamento. É aceitar os calhaus, transformando-os em material valioso de construção íntima. Assim como a violência, a brandura também propõe uma reação, um caminho de volta ao que recebeu. No caso da primeira, como já é entendido, temos um novo projétil na direção contrária, uma explosão de volta. Na proposta da brandura, há uma devolutiva calma e inteligente. Dessa maneira, ser brando não quer dizer que não devamos enxergar perigos ou que não os enfrentemos com seriedade. Pelo contrário, os espíritos brandos permanecem tranquilos nas grandes perturbações, como quem veste amianto em hora de incêndio e se dirige para apagar o fogo. As criaturas serenas agem com reflexão e tolerância, sofrem sem reclamar e suportam pancadas por amor à paz dos outros. Sobretudo, sabem aguardar. Sabem aguardar o tempo claro para examinar os enigmas que se apresentam nos dias de sombra, sem a mínima intenção de se sobreporem ao interesse geral. Foi por essas razões que Jesus considerou bem-aventurados os brandos de coração. Eles possuirão a vida mais longa e melhores recursos, pois sabem cultivar a bondade, a esperança, a paciência e a brandura. Os que ainda não possuímos a virtude da brandura, nos irritamos com os que a possuem. De um modo geral, os brandos não são benquistos, nem bem aceitos. Passam aos olhos do mundo por tolos, indiferentes, fracos. Para os irritadiços, os brandos são ingênuos e incomodam. Porém, no fundo, esses sabem que um dia precisarão alcançar também tal virtude fundamental. Desdenham, criticam, invejam, pois ainda não conseguem agir dessa forma. Que os brandos tenham paciência e que aqueles que ainda não o somos, percebamos quanto é mais seguro, mais fácil, mais inteligente viver com brandura. Construamos um pouco de brandura todos os dias. Desaceleremos a mente, acalmemos a alma, cultivemos a fé e o respeito ao semelhante. A brandura nascerá sem que percebamos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos por mais uma noite de trabalho, sempre apostos aqui, Senhor, recebendo do alto os eflúvios da paz, do amor, o lenitivo da esperança e a tranquilidade serena em nossos corações, que Tu és sol de primeira grandeza, o ser mais perfeito que habitou entre nós, e é o caminho pelo qual devemos trilhar. Portanto, Senhor, pedimos que renove nossa fé, amparando-nos
a continuarmos a nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Eu te agradeço, Pedrosa, mais uma vez pela oportunidade de participar do programa com você. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.